perseguidor de cristãos. O primeiro mártir das Escrituras se chama Estevão, Atos capítulo 7, que morre a mando de Paulo, que chamava Saulo. Saulo, ele tinha uma missão de perseguir evangélicos, que depois vem se converter. Por quê? Porque conhece Jesus Cristo. A gente enxerga na Escritura homens que erram, mas homens que se voltam para Deus, pedem perdão e recomeçam de novo. Agora, meus irmãos, nós achamos que os nossos filhos é responsabilidade dos outros e não nossa. Meus irmãos, os nossos filhos são responsabilidades nossas. Versículo de número, volta lá para Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 3, mostra que os pais, eles têm relacionamento com o filho, e relacionamento com os filhos envolve o ensinamento da boa doutrina. Meus irmãos, a gente precisa gastar tempo com os nossos filhos, a gente precisa sentar, ler a palavra de Deus, explicar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes que for preciso. O fato é, nós precisamos primeiramente ensinar para os nossos filhos o caminho que eles devem andar, e ensinar a boa doutrina. Minha irmã chegou para mim há uns 5 anos atrás, e ela me disse algo que eu fiquei sabendo há 5 anos atrás, e desde então isso me incomodou bastante, porque ela trouxe um dado de um congresso que ela participou, de médicos, e ela estava dizendo que uma criança, um adulto, né, o que ela aprende na vida, os 50% de princípios que ela vai carregar para a vida toda dela, ela aprende até os 6 anos de idade. Até os 10 anos ela já aprendeu os 70% dos princípios da vida. 70% é até os 10 anos. Depois dos 10, os outros 30 vai até a morte dela. E a gente observa que esse tempo é o tempo menos dado pelos pais em relação aos filhos. A gente vê pais que não se preocupam com a vocação doutrinária dos filhos. A gente vê pais que não se preocupam em ensinar a boa doutrina para os filhos. A gente vê pais que pouco zelam dos filhos. E aí, meus irmãos, quando os filhos vierem a crescer, e às vezes não, a grande maioria, vão dar trabalho, porque não é gastado o tempo devido, aí muitos pais chegam e falam assim: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei de ser um pai ou a mãe que eu deveria ser? Meus irmãos, a primeira verdade que é descrita para nós essa noite é: Deus quer ter um relacionamento com você, mas com a sua família. Em segundo lugar, você precisa ter conhecimento das Escrituras. Em terceiro lugar, precisamos gastar tempo com os nossos filhos. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, existe uma recompensa. Versículo de número 7, do capítulo 4 de Provérbios, que nos diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Meus irmãos, existe uma promessa dada aos pais que gastam tempo com seus filhos. Existe uma promessa dada por Deus para todos os pais que gastam tempo em ensinar a boa doutrina para os seus filhos. Boa doutrina, meus irmãos, começa com o ensino diário das Escrituras Sagradas. O bom ensino começa quando os pais gastam tempo em levar os filhos nos trabalhos que a igreja tem. Quando eu cheguei aqui, início do ano passado, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com a Poliana. Poliana, que vocês conhecem, filha do presbítero Davi, do presbítero e da irmã Miriam. Várias vezes nós conversamos. E sabe o que a Poli relatou para mim? Que a maior dificuldade
os adolescentes não é ter o pensamento das escrituras, é a falta de compromisso dos pais em levar os seus filhos para aprender a palavra. Se você quiser ver a irresponsabilidade dos pais, todo mundo aqui, creio eu, tem computador em casa e tem internet. Entra lá no YouTube e coloca lá Super Nani. Só escreve Super Nani. Se você quiser ligar para mim, depois a gente liga. Super o quê? Super Nani. Nani. N-A-N-I. Super Nani. N-A-N-N-Y. Apareceu lá um bocado de historiazinha de uma mulher que vai reeducar os pais a serem pais. Quando você olha para casa, 2, 3 meninos lá que parece que está quebrando a casa, você fala, pô, minha vontade de catar o cinto e descer nas pernas dessa criança. A primeira impressão que fica é essa. Depois, quando você vai ver os casos, a culpa não tem nada a ver com as crianças, estão nos pais. Eu e a Helena, nós vimos acho que uns 20 casos, os 20 programas tratando com um pai diferente, todos, a culpa era dos pais. Meus irmãos, nós devemos zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. Sabe por quê? Sabe por quê? Que a maioria dos nossos adolescentes estão no mundo das drogas, da prostituição, estão perdidos, estão desgostosos da vida, desgostosos de suas vidas. O índice de suicídio entre adolescentes aqui neste país é absurdo. Sabe por que isso tudo ocorre, meus irmãos? Porque os filhos não enxergam o amor dos pais. Os pais não olham para os filhos como filhos amados. E meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara, que diz: se você gasta tempo com o seu filho, se você ensina a boa palavra, se você paga um preço para o seu filho, a palavra de Deus, no versículo de número 8, diz que ele vai ser exaltado e vai dar um diadema de graça, uma coroa de glória. Será entregue por quê? Porque vai ser entregue na glória eterna. E meus irmãos, eu queria trazer mais uma aplicação rápida para nós. Eduque o seu filho primeiro para que ele seja cristão. Ele se ouça. E se o seu filho, sua filha, seja lá quem Deus conceder para você, ou concedeu, ou irá conceder, ensine ele a ser cristão. E se ele vier a ser um servo do Senhor, seja o primeiro motivador. Como pai, se o meu filho quiser ser